Vou te dizer a crua verdade. O desapego não é algo que acontece com o tempo. Não é um mantra vazio, nem um simples exercício de distração. Se fosse, não haveria pessoas que, depois de anos, continuam revivendo uma lembrança como se tivesse ocorrido ontem. Mas o problema não é a pessoa que você tenta soltar. O problema é o que essa pessoa representa na sua mente. Uma história que você construiu. Uma promessa que não se cumpriu. Uma versão de você mesma que ainda está presa nesse vínculo. Por isso, não importa o quanto você tente ignorar, ela continua aí. Não porque seja amor, mas porque sua mente está agarrada a uma ilusão. Carl Jung explicou isso melhor que ninguém. Até que você não torne consciente o inconsciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Se você não entender isso, continuará preso a uma sombra. Mas se você está aqui, significa que uma parte de você já está pronta para despertar. Hoje vou te dar as 10 claves mais poderosas para se desapegar sem dor. Já te falei sobre o desapego e as 7 lições para se desligar emocionalmente. Mas este vídeo será ainda mais poderoso e complementará perfeitamente meus outros vídeos. Não importa quanto tempo você esteja preso nesse ciclo, o que realmente importa é o que você fizer a partir de agora. Porque estas são chaves de ouro puro para romper esse laço tóxico para sempre. Fique até o final, porque quando terminar este vídeo, você vai ver essa pessoa e a si mesma de uma forma completamente diferente. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe com ele. Você não imagina o peso que poderia ajudá-lo a soltar. 1. Aceite que o apego é uma armadilha do inconsciente. Escute com atenção. Você não está preso a essa pessoa porque precisa dela. Não é o amor da sua vida. Não é alguém substituível. O que te mantém preso é uma armadilha muito mais profunda. Seu próprio inconsciente. Carl Jung explicou isso com uma precisão brutal. Até que você não torne consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Sabe o que isso significa? Que se você não perceber por que continua preso, vai continuar repetindo o mesmo sofrimento uma e outra vez. Deixa-me te perguntar algo. Alguma vez já te aconteceu de tentar esquecer alguém? Mas por mais que você tente, algo dentro de você continua voltando? Não importa quanto tempo passe. Não importa quantas vezes você diga, já superei. No fundo há uma parte de você que não solta. E aqui está a verdade que ninguém te disse. O apego não é amor. O que realmente te mantém preso não é a pessoa. É o que essa pessoa representava na sua mente. Veja dessa forma. Imagine que você está andando em um quarto escuro. Tudo é um vazio completo. Você não consegue ver nada. Dá um passo e de repente tropeça em algo. Sente o impacto, a dor, a frustração. Mas em vez de parar para ver com que você colidiu, continua se movendo às cegas e tropeça de novo e de novo no mesmo lugar. Isso é exatamente o que está acontecendo com você. Você continua colidindo com a mesma dor, não porque essa pessoa seja insubstituível, mas porque você não iluminou o que ela realmente significa para você. Deixe-me te fazer uma pergunta incômoda. O que você perdeu de verdade quando essa pessoa se foi? Pense nisso. Não se apresse para responder, porque a maioria diz a si mesma, perdi alguém que amava. Mas a verdadeira resposta quase nunca é essa. Se você se sente vazio sem essa pessoa, é porque ela preenchia um espaço dentro de você que você nunca soube preencher sozinho. Se você se sente inseguro sem ele ou ela, é porque você dependia da validação dele para se sentir suficiente. Se você sente que sua vida perdeu sentido, é porque essa pessoa era a única coisa que te fazia sentir vivo. Mas aqui vem o mais forte. Isso não é amor, é dependência emocional. E enquanto você não enxergar isso, continuará preso, não só a essa pessoa, mas a qualquer um que represente o mesmo para você. Porque o problema nunca foi essa pessoa. O problema é que você não aprendeu a ser tudo o que espera receber dos outros. Veja com clareza. Se quando criança você nunca se sentiu amado, seu apego não é por essa pessoa, mas pela sensação de ser visto. Se você sempre sentiu que não era suficiente, seu apego é a busca por alguém que te faça sentir valioso. Se toda a sua vida você se acostumou à solidão, seu apego é o medo de voltar a estar consigo mesmo. E o pior é que, mesmo que essa pessoa volte, nada disso desapareceria. Porque o que você busca não está nela, está em você. É nesse ponto que muitos falham. Pensam que o apego se resolve com distração, com tempo, com alguém novo. Mas o que estão fazendo, na verdade, é continuar fugindo de si mesmos. E se você continuar fugindo, isso não acaba.
Você vai mudar de relacionamento, vai mudar de cidade, vai mudar tudo, mas continuará preso no mesmo ciclo. E aqui em Sou Mente Forte eu não estou para te agradar aos ouvidos. Estou aqui para te dizer a verdade, mesmo que doa. Porque a dor da verdade dura pouco, mas a dor da mentira dura a vida toda. Então, se você realmente quer soltar, pare de olhar para fora e comece a olhar para dentro. Pergunte-se, que vazio estou tentando preencher com essa pessoa? Se você não consegue responder essa pergunta, então o problema não é o apego. O problema é que você ainda não se conhece. E até que você não enfrente essa sombra, continuará tropeçando na mesma escuridão. Mas aqui vem o mais perigoso. O apego não é apenas uma armadilha do inconsciente. É também uma distorção da realidade. Porque você não só se agarra ao que essa pessoa significou para você, você se agarra a uma mentira criada pela sua própria mente. E até que você não destrua essa mentira, continuará preso em uma lembrança que não existiu como você acredita. Vou te explicar por que seu cérebro te engana e como quebrar essa ilusão de uma vez por todas. 2. Pare de idealizar essa pessoa. Vou te dizer algo que vai doer, mas é a única forma de você realmente entender o que está acontecendo com você. Você não sente falta dessa pessoa. Você sente falta da mentira que sua mente criou sobre ela. É simples assim, porque se você realmente sentisse falta dela pelo que ela é, então você lembraria de tudo, não só do que te convém lembrar. Mas você não faz isso. Sua mente brinca com você. Elimina as lembranças inconvenientes, apaga as discussões, minimiza os desprezos. Só deixa o bonito, o que te fez sentir bem, os momentos em que parecia que tudo fazia sentido. E aqui está a verdade mais dura. Você se agarra porque seu cérebro precisa manter essa história viva. Deixe-me te explicar com algo que provavelmente já te aconteceu. Alguma vez você quis comprar um carro ou uma peça de roupa específica e de repente começou a vê-la por todos os lados. Não é que antes não existisse, é que sua mente agora está focada nisso e encontra em todos os lugares. O mesmo acontece com essa pessoa. Seu cérebro está condicionado para se fixar só no que reforça a ideia que você tem dela. Se você acredita que ela era o amor da sua vida, você vai lembrar de todos os momentos que confirmam isso. Se você acredita que ela era a única pessoa que te entendia, sua mente vai apagar todas as vezes que ela te ignorou. Se você acredita que nunca vai encontrar alguém igual, seu cérebro vai reforçar essa crença com cada comparação que você fizer. É uma armadilha, uma ilusão criada pelo seu inconsciente. E se você não perceber isso, vai ficar preso em um amor que nunca existiu da forma como você lembra. Deixe-me te perguntar algo. Se alguém te fizesse hoje, neste momento, todo o mal que essa pessoa te fez no passado, se te falasse com a mesma frieza com que te falou naquele dia, se te fizesse sentir a mesma insegurança que te fez duvidar do seu valor, você realmente gostaria de estar com essa pessoa? Se a resposta é não, então me diga, por que você continua sofrendo pela lembrança dela? Eu te digo por quê. Porque você não lembra da pessoa real. Você lembra da versão que você construiu dessa pessoa. Você lembra do que queria ver. Você lembra do que esperava que ela fosse, não do que ela realmente foi. E aqui vem a pior parte. Quanto mais você idealiza alguém, menor você se torna. Porque ao colocar essa pessoa em um pedestal, automaticamente você se coloca abaixo. E sem perceber, você começa a acreditar que nunca mais vai encontrar alguém assim. E é verdade, você nunca vai encontrar alguém igual, porque ela nunca existiu. Foi uma ilusão. Foi uma construção da sua mente, um reflexo das suas próprias projeções. Carl Jung explicou isso com uma clareza brutal. Não vemos as pessoas como elas são, nós as vemos como somos. O que significa que o que você amava não era essa pessoa, era o que você projetava nela. Se você se sentiu amada, foi porque no reflexo dela, você viu o amor que sempre quis receber. Se você se sentiu seguro, foi porque na companhia dela você encontrou a estabilidade que você mesmo não tinha construído. Se você se sentiu importante, foi porque pela primeira vez alguém validava o que você nunca aprendeu a valorizar em si mesma. Mas quando essa pessoa se foi, tudo isso desapareceu. E sabe por quê? Porque nunca veio dela. Sempre esteve dentro de você. Ela ou ele foi apenas um espelho que agora se quebrou. E isso dá medo. Porque significa que agora você tem que ser tudo o que antes buscava fora. Porque o apego não se rompe com distração. Não se rompe com tempo. Não se rompe com alguém novo. O apego se rompe com verdade. E a verdade é essa.
Essa pessoa não era o que você imaginou. Se fosse, você não estaria sofrendo. Se fosse, você não estaria aqui. Então é hora de parar de idealizar. O desapego começa quando você decide ver a realidade sem filtros. Não se contente em lembrar só o bonito. Lembre de tudo. E quando fizer isso, faça a si mesmo essa última pergunta: realmente quero continuar sofrendo por alguém que nunca foi o que eu pensei? Se você puder responder isso com sinceridade, então terá dado mais um passo para se libertar de verdade. Agora me diga, se idealizar alguém nos faz sofrer, se nos mantém presos a uma versão que não é real, por que continuamos fazendo isso? Por que, mesmo sabendo a verdade, continuamos sentindo o vazio quando essa pessoa se vai? Aqui está a resposta. Porque sua dor não vem da perda, mas da resistência. Sua mente se agarra ao que já não existe, e é isso que realmente te destrói. Vou te mostrar como soltar sem que a dor te consuma. E quando você entender isso, o apego deixará de ter poder sobre você. 3. Entenda que a dor não vem da perda, mas da resistência. Faça uma pausa rápida. Se este vídeo está te ajudando, certifique-se de se inscrever agora mesmo. Já somos mais de 20 mil nesta comunidade. Obrigada! Mas vejo que mais de 90% de quem vê meus vídeos ainda não está inscrito. Se você já pensou em se inscrever e esqueceu, esse é o momento. É grátis, me ajuda muito e assim você não vai perder nada do que vem por aí. Continue ouvindo até o final, porque na última chave eu vou te pedir para comentar uma afirmação poderosa. Vou te dizer algo que pode mudar completamente a forma como você vê o apego. A dor não vem da perda. O que realmente está te destruindo é sua própria resistência a soltar. Pense nisso. Não sofremos porque alguém se vai. Sofremos porque não queremos aceitar que ela se foi. Não dói o fim da relação. Dói a luta interna contra a realidade. Não é a ausência que te consome. É sua incapacidade de aceitar que essa pessoa já não está. Porque no fundo você continua esperando que algo mude. Continua esperando uma mensagem. Continua esperando que ela se arrependa. Continua esperando que o destino faça sua mágica e a traga de volta. E nessa espera, você se destrói. Deixe-me te contar algo. Imagine que você está segurando uma corda com todas as suas forças. Do outro lado, alguém a está puxando com a mesma intensidade. Você puxa, puxa e puxa para que ela não se vá. Cada vez que tenta aproximá-la, sente a dor nas mãos, a pressão nos músculos, o desgaste no seu corpo, até que de repente você a perde. A pessoa solta a corda, mas você continua segurando. Suas mãos continuam apertadas. Seus braços continuam tensos. Sua mente continua presa na luta, mesmo que a outra pessoa já não esteja lá. E aí é onde vem o verdadeiro sofrimento. Porque a dor já não vem da perda, mas da sua resistência a soltar. A relação terminou. A história mudou. A pessoa seguiu em frente. Mas você continua agarrada a uma batalha que já acabou. Porque a única razão pela qual você continua sofrendo é porque não quer aceitar que isso já terminou. E eu entendo. Aceitar é difícil. Aceitar significa se enfrentar à realidade sem filtros. Aceitar significa parar de buscar respostas onde já não há. Aceitar significa soltar a esperança de que tudo volte a ser como antes. E isso para muitos é mais assustador que a própria dor. Mas me escute bem, negar a realidade não vai mudá-la. Se essa pessoa já se foi, então ela se foi. Se te deixou, se te substituiu, se afastou sem explicações, então é o que é. E quanto mais você resistir a aceitar isso, mais tempo você vai continuar presa em uma dor que só existe dentro da sua cabeça. Porque aqui está a verdade. Não é a vida que está te castigando. Não é o destino que está te fazendo sofrer. Não é a outra pessoa que tem poder sobre você. É você mesma, agarrando-se a algo que já não existe. Olhe ao seu redor. O mundo continua girando. Os dias passam, as estações mudam, o tempo avança. O único que continua preso no mesmo lugar é você. Então me diga, quanto tempo mais você vai continuar resistindo à realidade? Porque a vida não vai esperar que você decida soltar. A vida segue. E a pergunta é, você vai continuar segurando a corda até se destruir ou vai soltá-la de uma vez por todas? Quando você realmente entender isso, o apego perderá todo o poder sobre você. Agora você entende. Não é a pessoa que você não consegue soltar. É a história que você construiu sobre ela. Mas mesmo que você entenda, mesmo que racionalize, você continua sentindo que algo te puxa para trás. Porque você está programada para se agarrar. Porque continua cercada de âncoras invisíveis que te empurram a recair. E até que você não as destrua, continuará voltando ao mesmo uma e outra vez.
Vou te dizer quais são essas âncoras e como eliminá-las pela raiz. 4. Elimine as âncoras emocionais. É aqui que a maioria falha. Não porque não queiram soltar, mas porque continuam cercados de lembranças que os arrastam para trás. Pense nisso. Quando alguém se recupera de um vício, a primeira coisa que lhe dizem é que deve mudar seu entorno. Não pode continuar frequentando os mesmos lugares, nem se cercando das mesmas pessoas, nem mantendo os mesmos hábitos. Por quê? Porque tudo ao seu redor é uma âncora que o leva de volta ao mesmo vício. E o apego funciona exatamente assim. Você continua voltando a essa pessoa não porque quer, mas porque seu entorno te lembra dela constantemente. Aquele chat que você ainda não apagou, aquela foto que você continua vendo escondido, aquela música que você usa para reviver o passado, aquele lugar que você frequenta na esperança de encontrá-la de novo. São correntes invisíveis que te prendem sem que você perceba. E se você continuar cercado delas por mais que queira avançar, sempre vai recair. Deixe-me te dar um exemplo. Imagine que você está tentando atravessar um rio com uma mochila cheia de pedras. Você quer chegar ao outro lado, mas cada passo parece mais pesado, mais difícil. Você continua avançando, mas o peso da mochila te esgota, te frustra, te faz duvidar se realmente pode chegar, até que chega um ponto em que você afunda. E não porque o rio é muito fundo, mas porque você nunca soltou o peso que te arrastava. Isso é o que está acontecendo com você. Você quer soltar, mas continua carregando tudo que te prende a essa pessoa. E se você realmente quer ser livre, tem que cortar todas essas âncoras pela raiz. E a verdade é essa. Enquanto você permitir que seu passado esteja presente, nunca vai conseguir avançar. Se você ainda revisa o perfil dela, está se condicionando a recair. Se ainda guarda as fotos dela, continua se dando razões para sentir falta. Se ainda mantém contato por amizade, continua alimentando uma ferida que nunca vai cicatrizar. Por que você continua fazendo isso consigo mesma? Se você realmente quer soltar, então precisa tomar uma decisão. E essa decisão é romper com tudo que te mantém presa. Bloqueie se for necessário. Apague as lembranças se elas ainda doem. Pare de frequentar os lugares que te arrastam para o passado. Faça o que for preciso para fechar a porta, porque aqui está a verdade. Se você deixar a porta entreaberta, cedo ou tarde você vai voltar a cruzá-la. Se você realmente quer ser livre, feche o capítulo completo, não pela metade, não aos poucos, não quando eu me sentir pronta, agora. Porque se você continuar esperando o momento perfeito, esse momento nunca vai chegar. E quanto mais você adiar o corte, mais vai prolongar seu sofrimento. Então me diga, você vai continuar se agarrando às âncoras que te destroem ou vai romper com elas de uma vez por todas? Porque quando você tomar essa decisão, o passado perderá todo o poder sobre você. Você continua sentindo a necessidade de estar perto dessa pessoa. Mesmo que já não faça sentido, mesmo que você já saiba que o melhor é soltar, há algo dentro de você que continua doendo, continua vazio, continua buscando algo que não encontra. Por quê? Porque o problema nunca foi a pessoa, nem as lembranças, nem as âncoras. O problema é que você ainda não entendeu quem você é sem essa pessoa. E até que você não reconstrua sua identidade, continuará buscando fora o que sempre deveria vir de dentro. 5. Tire o significado especial que você deu a ela. Aqui está a verdadeira razão pela qual você continua presa. Não é a pessoa, é o que ela representou para você. Você continua presa porque, na sua mente, essa pessoa tinha um significado especial, um valor único, uma importância que ninguém mais pode substituir. Mas me diga, esse significado realmente vinha dessa pessoa? Ou foi você quem deu isso a ela? Porque aqui está a verdade mais dura. Ninguém é especial até que você decida que é. É sua mente que deu esse lugar a ela. É sua mente que a transformou em um símbolo. É sua mente que a tornou única e insubstituível, a pessoa que marcou sua vida. Mas se todo esse significado veio de você, então me diga, por que você não pode tirá-lo? O truque da sua mente. Deixe-me te contar algo. Imagine que você está andando na rua. Ao seu redor há centenas de pessoas, estranhos com quem você cruza olhares, mas que não significam nada para você. Você não os lembra, não sente falta deles, não pensa neles antes de dormir. Por quê? Porque você não deu um significado a eles. Mas se de repente uma dessas pessoas se torna alguém que te escuta, te valida, te faz sentir vista, ela automaticamente se torna importante.
E quanto mais você associa sua felicidade a ela, mais especial ela se torna na sua mente. Não porque ela realmente seja, mas porque você a fez especial. Aqui em Sou Mente Forte, eu não estou para te enganar. Estou para te dizer o que ninguém mais ousa dizer. E a verdade é essa. O amor não é o que nos prende a alguém. É o significado que damos a esse amor que nos acorrenta. Se você acredita que essa pessoa era o amor da sua vida, você nunca vai querer soltar. Se você acredita que ninguém mais vai te entender como ela, você nunca vai se abrir para novas conexões. Se você acredita que construíram algo único, então você sempre vai viver olhando para trás. Mas aqui está a pergunta que muda tudo. E se todo esse significado estivesse errado? E se ela não fosse o amor da sua vida? E se ela não fosse única, mas apenas alguém que coincidiu com você em um momento da sua vida? E se o significado que você deu não fosse uma realidade, mas apenas uma história que sua mente criou? Se você ousar questionar isso, algo dentro de você vai se quebrar. E quando isso acontecer, você vai perceber que a pessoa que você idealizou nunca foi tão especial quanto você pensava. Porque o que realmente te prendia a ela não era a conexão, era a necessidade. A necessidade de se sentir amada, a necessidade de validação, a necessidade de acreditar que você encontrou algo que nunca tinha tido antes. Mas se tudo isso veio de você, então me diga, por que você continua acreditando que dependia dessa pessoa? Como quebrar a ilusão? Se você quer soltar de verdade, tem que destruir o significado que você construiu. E para isso, você precisa fazer algo que poucas pessoas ousam fazer. Reescrever a história. Sua mente repetiu a mesma narrativa uma e outra vez. Era a pessoa certa. Ninguém mais vai me fazer sentir assim. Perdi algo insubstituível. Mas agora quero que você mude essa história, porque a realidade é outra. Não era a pessoa certa. Era a pessoa que refletia o que você precisava naquele momento. Você não perdeu algo insubstituível. Você perdeu uma experiência que já cumpriu seu ciclo. Ela não era única. Era apenas alguém com quem você coincidiu. Feche os olhos e repita isso. Questione cada pensamento que te faz idealizá-la. Veja os defeitos que você ignorou antes. Lembre-se dos momentos em que ela te machucou. Pense em todas as vezes que ela não esteve à altura do que você esperava. Destrua o pedestal. Porque quando você fizer isso, você vai perceber que a pessoa que você tanto idealizou não era especial. Você foi quem a fez especial. E se foi você quem deu esse poder a ela, então você também pode tirá-lo. Agora que você entende, agora que sabe que o significado que você deu é o que te mantém presa, vem a parte mais difícil, porque mesmo que você racionalize, mesmo que compreenda, ainda há algo dentro de você que continua resistindo. Você continua sentindo a necessidade de voltar, de buscar respostas, de encontrar uma justificativa para o que aconteceu. Por quê? Porque você continua se contando uma história que te prende. E até que você não quebre essa narrativa, continuará presa em um ciclo do qual não consegue escapar. 6. Quebre a narrativa que te prende. Se você ainda sente que não pode soltar essa pessoa, não é porque você precisa dela. É porque você continua se contando a mesma história. Você continua repetindo na sua mente uma narrativa que te mantém presa. Um roteiro que te obriga a sofrer, a se agarrar, a buscar respostas onde já não há. E até que você não destrua essa história, você continuará acorrentada ao passado. O poder da narrativa interna. Deixe-me te perguntar algo. Se alguém te dissesse todos os dias, você nunca vai superar isso. Você perdeu o melhor que poderia ter te acontecido. Ninguém mais vai te amar igual. Se alguém repetisse essas frases constantemente, como você acha que se sentiria? Destruída, derrotada, convencida de que é verdade. Agora me diga, se você não aceitaria que alguém te dissesse isso, então por que você diz isso a si mesma? Cada vez que você pensa, não posso viver sem essa pessoa, nunca vou encontrar alguém igual. Se eu tivesse feito as coisas diferentes, ainda estaríamos juntos. Cada vez que você repete essas frases na sua mente, você está se programando para ficar presa. E o pior de tudo é que você acredita nisso. Não porque seja verdade, mas porque seu cérebro transforma em realidade o que você repete constantemente. Se você continuar se contando a história de que perdeu algo insubstituível, sua mente vai fazer você sentir isso. Se você continuar repetindo que ninguém mais vai te amar igual, seu cérebro vai fechar as portas para novas oportunidades. Se você continuar dizendo a si mesma que nunca vai superar isso, você vai continuar sentindo que é impossível seguir em frente.
Não é a realidade que te mantém presa, é a história que você se conta sobre essa realidade. E a maior mentira de todas é a história que você continua repetindo na sua mente. Como quebrar a narrativa que te mantém presa? Se você realmente quer soltar, tem que mudar a história. Porque se a história muda, muda a forma como você a vive. E para fazer isso, você precisa começar com 3 passos. Passo 1. Identifique a história que você vem se contando. Faça uma lista de todas as frases que você repetiu desde que essa pessoa se foi. Seja brutalmente honesta. Nunca vou superar isso. Ela era a pessoa perfeita para mim. Não poderei amar ninguém mais. Escreva, leia. Perceba que são apenas palavras, não são a verdade. São apenas ideias que você decidiu acreditar. Passo 2. Destrua essa história com lógica. Agora, para cada frase que você escreveu, responda com a verdade. Nunca vou superar isso. Isso é verdade? Ou é apenas o que eu sinto neste momento? Ela era a pessoa perfeita para mim. Se fosse, por que não funcionou? Não poderei amar ninguém mais. Realmente não poderei. Ou só estou me fechando por medo? Questione cada pensamento, desmantele cada crença e você vai perceber algo. Nada do que você se disse é absoluto. Tudo é moldável, tudo pode mudar. Passo 3. Crie uma nova narrativa. Se sua história até agora foi "não aguento essa dor", mude para "tô me curando e a cada dia me liberto mais". Se você se disse "nunca vou sentir o mesmo de novo", mude para "vou experimentar um amor diferente, mais saudável e mais consciente". Se você se repetiu "perdi algo único", mude para "aprendi o que precisava e agora estou pronta para algo melhor". Porque a verdade é essa. Você decide a história que se conta, você decide se continua presa em um relato de sofrimento ou se reescreve sua vida com uma nova versão na qual você é livre. Você continua acreditando que o vazio que sente é porque perdeu alguém. Mas aqui está a verdade. Esse vazio já existia antes. Essa pessoa apenas o cobria, o anestesiava, o tornava suportável. E agora que ela não está mais aqui, tudo que você evitou enfrentar está vindo à tona. Não é o fim de uma relação que te dói, é a sensação de estar sozinha consigo mesma. E até que você não enfrente esse vazio, continuará buscando nos outros o que sempre deveria vir de você. 7. Enfrente o vazio sem buscar distrações. É aqui que muitos falham. Não porque não queiram soltar, mas porque não sabem estar sozinhos. Porque quando a pessoa se vai, a primeira coisa que sentem não é só a ausência dela, mas um vazio imenso que não sabem como preencher. Esse é o verdadeiro problema. Não é o fim da relação que te destrói. É o medo de se enfrentar sem essa distração. E se você não compreender isso, vai cair no pior erro de todos. Tentar preencher o vazio com qualquer coisa. O medo da solidão. Veja o que a maioria das pessoas faz quando termina uma relação. Algumas buscam alguém novo imediatamente. Acham que uma nova pessoa vai apagar a dor da anterior. Outras tentam entorpecer a dor com distrações, festas, viagens, compras, redes sociais, qualquer coisa que as impeça de pensar. Mas aqui está a armadilha. Nada disso funciona. Porque por mais que você se distraia, por mais que tente preencher o vazio com alguém novo, o vazio continua aí. E cedo ou tarde, ele te alcança. Pode ser à noite quando não há mais barulho para te distrair. Pode ser quando você vê um casal na rua e a dor volta. Pode ser quando no meio de uma conversa com alguém novo, sua mente continua presa ao passado. Porque aqui está a verdade. Não é a pessoa que você sente falta. É a anestesia que ela te dava. Porque antes de ela chegar, esse vazio já estava dentro de você. Só que você não o sentia. Porque o amor, a validação e a companhia o mantinham adormecido. Mas agora que tudo isso desapareceu, o vazio acordou. E em vez de enfrentá-lo, você está fazendo tudo o que pode para fugir dele. Como enfrentar o vazio e curá-lo pela raiz? Se você realmente quer soltar, pare de buscar distrações. Sente-se com sua dor. Faça o contrário do que sempre fez. Em vez de evitá-la, observe-a. Porque o vazio não está aí para te destruir. Está aí para te mostrar o que você sempre ignorou. Se você se sente perdida sem essa pessoa, é porque nunca construiu uma identidade própria. Se sente que sua vida perdeu sentido, é porque antes de conhecê-la, sua vida já estava vazia. Se você não sabe como estar sozinha, é porque sempre dependeu de alguém para se sentir completa. Este é o momento em que você deve se perguntar: quem sou eu sem essa pessoa? O que quero na vida que não dependa de ninguém? Que vazios emocionais eu tenho que curar em mim mesma? Estou aqui para te fazer abrir os olhos. E o que você precisa entender é isso. Se você continuar buscando uma saída rápida,
Se continuar evitando o vazio com distrações, relações passageiras ou anestesias temporárias, você vai repetir essa mesma dor uma e outra vez. O padrão não se quebra com o tempo. O padrão se quebra quando você se enfrenta sem medo. Porque no momento em que você aprende a estar sozinha, no momento em que para de precisar que alguém te valide, o apego perde todo o poder sobre você. É aí que você realmente se torna livre. Você passou a vida buscando alguém que te fizesse sentir completa, mas nunca se perguntou por que se sente incompleta em primeiro lugar. Continua acreditando que o problema é a ausência de alguém, quando na verdade o problema sempre foi a ausência de você mesma. E até que você não reconstrua sua identidade, continuará buscando nos outros o que sempre deveria vir de dentro. 8. Reconstrua sua identidade. Se te custa soltar, se você continua sentindo que uma parte de você ficou presa nessa relação, é porque você perdeu mais do que uma pessoa. Você se perdeu. E até que você não se reconstrua, continuará buscando nos outros o que só você pode se dar. Quando sua vida gira em torno de alguém, pense nisso. Quando você estava com essa pessoa, tudo fazia sentido. Seus dias giravam em torno dela. As conversas, os planos, as mensagens a qualquer hora. Mesmo quando ela não estava fisicamente, a presença dela existia na sua mente. Mas um dia, ela se foi. E com ela se foi a rotina, a segurança, a ideia que você tinha do futuro. E de repente, você ficou com um vazio que não sabe como preencher, porque já não sabe quem você é sem essa pessoa. Já não sabe o que fazer com todo o amor que antes dava a ela. Já não sabe como preencher as horas que antes estavam ocupadas por alguém. Por isso você continua sentindo que algo te falta. Não porque essa pessoa fosse imprescindível, mas porque, sem perceber, você construiu uma identidade que dependia dela. E agora que ela se foi, você sentia que uma parte de você desapareceu. Quando o amor se torna identidade, aqui está o verdadeiro problema. Desde pequenas nos ensinaram que o amor é o mais importante, que encontrar a pessoa certa é o propósito da vida. Nos venderam a ideia de que o amor é tudo. E sem perceber, crescemos acreditando que nossa identidade está ligada a alguém. Por isso, quando o amor se vai, sentimos que deixamos de existir. Mas me diga, você realmente quer continuar vivendo assim? Quer continuar dependendo de outra pessoa para se sentir completa? Porque a realidade é essa. Se você não construir sua identidade a partir de dentro, sempre vai depender de alguém para se sentir valiosa. E quando essa pessoa se for, você ficará em ruínas outra vez. Como recuperar sua identidade depois de perder alguém? Se você quer soltar de verdade, tem que reconstruir sua identidade. E para fazer isso, você precisa começar com algo muito simples, mas poderoso. Pare de se definir em função do outro. Pergunte-se: quem sou eu quando não estou em uma relação? Que coisas me apaixonam fora do amor? O que quero na vida que não dependa de ninguém? E o mais importante, como posso me tornar minha própria prioridade? Porque se você não aprender a ser o centro da sua vida, sempre estará orbitando ao redor de alguém. E quando essa pessoa se for, você ficará na nada outra vez. Comece a se reconstruir desde dentro. Mude sua rotina. Faça coisas novas. Descubra paixões que você tinha deixado de lado. Cerque-se de pessoas que te nutram, não que te distraiam. E acima de tudo, aprenda a estar consigo mesma. Porque o verdadeiro desapego não é deixar de amar alguém, é voltar a se amar. E quando você conseguir isso, ninguém mais terá o poder de te quebrar. Você deu um passo enorme ao começar a se reconstruir. Mas ainda resta algo. Ainda há uma armadilha que pode te fazer cair. Porque mesmo que você tenha avançado, mesmo que já entenda que essa pessoa não era imprescindível, você continua esperando o momento em que se sentirá pronta para soltar completamente. E aí está o problema. Esse momento nunca chega. Porque soltar não é algo que acontece espontaneamente. É algo que você tem que fazer mesmo quando não se sente preparada. Vou te explicar por quê e como dar esse passo de uma vez por todas. 9. Não espere se sentir pronta para soltar. Se você continua esperando o momento perfeito para soltar, você vai ficar presa nesse ciclo para sempre. Porque a maioria acredita que um dia simplesmente vai acordar sem sentir nada. Que chegará um momento em que naturalmente a dor desaparecerá e soltar será fácil. Mas isso nunca vai acontecer. A armadilha de esperar se sentir pronta. Veja assim. Quantas vezes você disse que vai começar algo quando se sentir preparada? Vou começar a academia quando tiver mais energia. Vou parar de falar com ele quando já não me importar.
Vou bloqueá-lo quando já não doer. Mas os dias passam, as semanas, os meses e você continua no mesmo lugar. Porque a verdade é essa. Você nunca vai se sentir completamente pronta. O medo não vai embora antes de agir. A saudade não desaparece antes de soltar. A ferida não cicatriza antes de tomar a decisão. É o contrário. Primeiro você toma a decisão e depois a dor começa a perder força. Se você continuar esperando, só vai se machucar mais. Cada dia que você continua presa ao passado, você continua alimentando o apego, continua abrindo a ferida, continua dando voltas nas mesmas perguntas, continua esperando que algo externo faça o trabalho por você. Mas a realidade é essa. Soltar não é algo que acontece. Soltar é algo que se escolhe. Não quando você se sentir bem, não quando estiver pronta, não quando já não doer, mas agora. Como dar o passo mesmo sem se sentir preparada? 1. Decida cortar o ciclo. Não espere se sentir completamente segura. Apenas faça. Se tem que apagar, apague. Se tem que bloquear, bloqueie. Se tem que mudar seu entorno, faça. Não pense demais. 2. Faça sem buscar se sentir bem imediatamente. Não espere que soltar seja instantâneo. Vai doer. Mas cada vez que você tomar uma ação na direção da sua liberdade, você ficará mais forte. 3. Confie que sua mente vai se adaptar. No começo você vai sentir ansiedade, saudade, medo. É normal. É sua mente resistindo à mudança. Mas o cérebro é adaptável. E se você o treinar para soltar, com o tempo ele vai fazer isso. Porque soltar não é um processo passivo. Soltar é uma decisão. E a pergunta é, você vai continuar esperando o dia em que seja fácil ou vai tomar a decisão mesmo que ainda doa? Porque só quando você tomar a decisão, a dor começará a perder o poder sobre você. Você tomou a decisão. Já entendeu que não pode esperar que o tempo faça o trabalho por você. Mas é aqui que muitas pessoas falham, porque mesmo tendo soltado, continuam carregando ressentimento, continuam lembrando com rancor, continuam sentindo que perderam algo valioso, continuam permitindo que o passado as controle, e até que você não mude a forma como olha o que viveu, continuará acorrentada a algo que já não existe. Vou te explicar como soltar com gratidão em vez de rancor. Esta última chave que te direi agora é tão poderosa que perdê-la seria perder tudo o que você ouviu até agora neste vídeo, porque só assim você será realmente livre. Preste muita atenção. 10. Solte com gratidão, não com rancor. Você chegou até aqui, entendeu que o apego é uma armadilha do inconsciente, quebrou a idealização, aceitou que a dor não vem da perda, mas da sua resistência a soltar. Destruiu as âncoras, enfrentou o vazio e parou de esperar o momento perfeito para avançar. Mas há algo mais. Algo que, se você não entender, pode te fazer cair no mesmo ciclo uma e outra vez. Porque muitas pessoas conseguem soltar alguém fisicamente, mas continuam presas emocionalmente. Continuam lembrando com ressentimento, continuam pensando no que perderam, continuam acumulando rancor pelo que aconteceu. E o que elas não sabem é que, enquanto continuarem carregando esse peso, nunca serão completamente livres. O veneno do rancor. Aqui está a verdade. Não basta soltar uma pessoa se dentro de você ainda deseja mal a ela. Não basta bloqueá-la se você ainda acorda pensando no que ela te fez. Não basta seguir em frente se no fundo ainda sente que a vida te deve algo pelo que você perdeu. Porque o rancor é uma corrente invisível. Te faz acreditar que você soltou, mas na verdade você continua presa. Continua revivendo as mesmas lembranças. Continua repetindo na sua cabeça o que aconteceu. Continue esperando que o universo faça justiça e a faça pagar pelo que te fez. Mas me diga, quanto tempo mais você vai continuar permitindo que o passado controle seu presente? Como soltar sem ressentimento? Veja o que você fez até agora. Você cresceu, aprendeu, descobriu coisas sobre si mesma que antes não sabia, desenvolveu uma força que nunca imaginou que tinha. E tudo isso, goste ou não, foi graças a essa pessoa. Não porque ela foi boa, não porque fez as coisas bem, não porque merece sua gratidão, mas porque sem essa dor você nunca teria despertado. Sem essa decepção, você ainda seria a mesma pessoa ingênua de antes. Sem essa ruptura, você nunca teria tido a chance de se reconstruir. Então me diga, por que continuar odiando a experiência que te fez mais forte? Não se trata de justificar o que aconteceu. Não se trata de minimizar o dano. Se trata de entender que se agarrar ao rancor só te machuca. A chave está em mudar a perspectiva. Você não perdeu alguém, você se encontrou. Não foi um erro, foi uma lição. Não foi o fim de algo bom, foi o começo de algo melhor. E quando você consegue ver o passado dessa forma,
A história perde o poder sobre você. A dor deixa de ser um fardo. As lembranças param de doer. E pela primeira vez em muito tempo, você se sente livre. Te direi agora como soltar com gratidão. 1. Mude a narrativa. Pare de se dizer que perdeu. Comece a se dizer que aprendeu, porque enquanto você continuar vendo a história como uma tragédia, continuará presa a ela. Mas quando você conseguir vê-la como uma etapa que precisava terminar, a mente poderá avançar. 2. Agradeça o que viveu, mas siga em frente. Você pode agradecer a experiência sem querer repeti-la. Pode valorar o que aprendeu sem desejar que volte. Pode fechar o capítulo sem ressentimento. Porque a gratidão não significa que você quer essa pessoa de volta. Significa que você já não precisa carregar a dor. 3. Corte o ciclo de uma vez por todas. Respire fundo. Pare de se agarrar ao que poderia ter sido. Pare de pensar no que aconteceria se as coisas tivessem sido diferentes. Pare de esperar que a vida faça pagar pelo que te fez. Nada disso te serve. Nada disso te ajuda. O único que importa é o que você fizer com sua vida a partir de agora. Porque se você continuar olhando para trás, vai colidir com o que está à sua frente. Mas se você decidir olhar para frente, o passado perderá o poder sobre você. E quando isso acontecer, quando você puder lembrar sem dor, quando puder falar dessa pessoa sem sentir nada, quando puder olhar para o futuro sem medo, então e só então você terá soltado de verdade. Este é o fim do processo, mas também é o começo de uma nova versão de você. Uma versão que já não vive no passado. Uma versão que já não precisa se agarrar. Uma versão que pela primeira vez em muito tempo é livre. Se você chegou até aqui, você já não é a mesma pessoa que começou esse vídeo. Porque hoje você entendeu algo que muitas pessoas levam anos para compreender. O apego não é amor. Soltar não é perder. E o vazio não se preenche com alguém mais. Hoje você percebeu que não era a pessoa que te prendia. Era a história que você se contava sobre ela. Mas isso acabou. Hoje você decide soltar. Hoje você para de olhar para trás e começa a se focar na única coisa que realmente importa. Você. Porque você não precisa de ninguém para te completar. Não precisa de alguém mais para se sentir valiosa. Não precisa se agarrar a uma história que já terminou. Você tem tudo o que precisa dentro de você. Sempre teve. Só faltava você perceber. E agora que você sabe, agora que sente, agora que entende, você é livre. Você é mente forte. E quero que você declare isso nos comentários. Escreva, afirme, assine, grave na sua mente. Sou livre, pertenço a mim mesma. Comente essa frase agora mesmo e repita até que se torne sua verdade. E se este vídeo te ajudou, faça o que faria alguém com uma mentalidade forte. Compartilhe. Obrigado por assistir ao vídeo. Dar like é grátis e nos ajuda muito a continuar criando conteúdo para você. E se ainda não fez, inscreva-se no canal para continuar aprendendo a soltar, crescer e se fortalecer emocionalmente.